10 anos cabem em uma linha do tempo. E em milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem, propusemos reflexões, viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes, gera debates no WhatsApp, ganha vida nas ruas e na rádio. Nessa linha do tempo, produzimos conteúdos para além do digital. Criamos experiências, mexemos com emoções, lançamos desafios, provocamos novas ideias, conquistamos o topo, sendo o portal de notícias mais acessado do Brasil. Para nós, mais do que um número, isso é um lembrete de que cada clique é um voto de confiança. Cada apuração é uma responsabilidade. Metrópolis, 10 anos, porque enquanto houver histórias, estaremos aqui para contar. De olho no agora, conectado com o amanhã. Metrópolis, sobre tudo o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Valéria Luizetti, jornalista do Metrópolis, e é um prazer estar com vocês neste talk super especial. Hoje, no Dia Mundial da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o Metrópolis, em parceria com a biofarmacêutica GSK, abre um espaço fundamental de conscientização e informação sobre uma das doenças respiratórias que mais impactam a saúde pública, não só no Brasil, como no mundo todo. A DPOC afeta cerca de 300 milhões de pessoas no mundo e já é a terceira causa de morte global e a quinta no Brasil. O tabagismo é uma das principais causas da doença. É importante ressaltar que, pela primeira vez desde 2007, o país registrou um aumento expressivo no número de fumantes, 25% entre 2023 e 2024, segundo o Ministério da Saúde, revertendo uma tendência de queda que durou décadas. É sim um dado alarmante. Estima-se que cerca de 70% dos brasileiros ainda não tenham recebido diagnóstico. Isso significa que 7 em cada 10 brasileiros estão vivendo com a doença e ainda não sabem, o que atrasa o início do tratamento e um melhor controle da doença. Só em 2022, a DPOC foi responsável por mais de 43 mil mortes no SUS. Por isso, nosso objetivo aqui hoje é informar, esclarecer e mostrar que conhecimento e prevenção podem sim salvar vidas. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber convidados muito especiais. Pessoas com histórias reais de superação e especialistas que vão nos ajudar a entender melhor como prevenir e controlar a DPOC. Estão aqui comigo Samantha Schmutz, atriz, humorista e ex-fumante, Gustavo Foganoli, criador de conteúdo que compartilha sua experiência com o vape, e Dr. Roberto Stibulov, pneumologista, coordenador da Comissão de DPOC da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e também Dr. Bernardo Maranhão, médico pneumologista e gerente de grupo médico da GSK. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês para a gente estar tratando hoje desse tema super importante quando a gente fala de saúde. Saúde, óbvio, não só pessoal, mas quando a gente fala do nosso país, do nosso mundo, pensar a saúde pública. Então, primeiro eu gostaria aqui de começar com o doutor. Explica para a gente o que é a DPOC, quais são os principais sintomas, por onde as pessoas podem começar a pescar ali algumas possibilidades de estarem com a doença. Valéria, inicialmente uma saudação especial a quem nos assiste nesse evento tão importante. Bom, a DPOC, como você já disse, doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença decorrente de uma inflamação crônica nos pulmões e que leva a alterações estruturais dos pulmões. Existem os pequenos tubinhos que levam o ar para os pulmões, para terem as trocas gasosas,
chamado de bronquíolos, né? Então tem inflamação nesse local e tem a inflamação naqueles saquinhos, né? Onde tem as trocas gasosas que são os alvéolos, né? Quando essa inflamação destrói os alvéolos, a doença recebe um nome de enfisema de pulmão, como a população conhece. E quando acomete os pequenos bronquíolos, recebe o nome de bronquite crônica. Na realidade, é uma somatória das duas coisas. É uma doença que progressivamente vai destruindo essas estruturas, levando a uma alteração das trocas de oxigênio e de gás carbônico nessa região, e vai ter uma dificuldade do pulmão recolher, quer dizer, o indivíduo fica com muito ar no pulmão e não consegue respirar direito. Tendo em vista essas alterações, que, repito, são crônicas e progressivas, a pessoa vai ter uma falta de ar que vai piorando progressivamente, né? Ele conseguia subir 3 lances de escada e já não consegue mais, depois não consegue subir nenhum lance de escada e depois não consegue nem tomar banho sozinho, ou seja, vai progredir. Normalmente tem uma tosse com catarro, que normalmente é pela manhã, e que a pessoa, não, eu tenho tosse porque eu fumo. Não, você tem tosse com catarro porque possivelmente já tem DPOC. E esses sintomas vão progredindo junto com manifestações fora do pulmão, principalmente no coração. Então, primeiro, é uma doença que não tem cura, tem um controle, hoje tem controle, é uma doença progressiva, é uma doença degenerativa, que vai basicamente destruindo as estruturas pulmonares, dando uma dificuldade respiratória grande. Doutor, e para a gente continuar o nosso bate-papo, eu trouxe no início aqui da nossa conversa que pelo menos 70% dos brasileiros, hoje que os estudos têm mostrado, que tem DPOC, não tem o diagnóstico, né? E a gente sabe a importância de um diagnóstico precoce para começar ali o tratamento. Queria que você comentasse um pouco sobre a importância desse tratamento, como que hoje ele começa, funciona. Você se referiu que nós estamos no Dia Mundial da DPOC. É uma data de alerta. E cada vez que tem uma campanha dessa, existe um mote, existe um banner, existe uma frase. O desse ano é: respirou curto, pense em DPOC. Porque o indivíduo vai, por exemplo, num centro de saúde, ele vai com determinado sintoma de falta de ar, se pensa em tudo. Se pensa em doença cardíaca, se pensa em qualquer coisa, mas não se pensa em DPOC. Então, a ideia é que, se o indivíduo vai com falta de ar, vai com tosse, entre os vários diagnósticos possíveis, tem que se pensar em DPOC e pedir um exame chamado espirometria. Esse subdiagnóstico, ou seja, 70% tem a doença, mas não sabe, porque tem subdiagnóstico. É porque muitas vezes o médico, até da ponta da unidade de saúde, não pensa DPOC. Se ele pensar DPOC, ele pede o exame e faz o diagnóstico, inicia o tratamento precoce. Então, esse 70% que não tem diagnóstico é porque, para esse doente, quando ele foi atendido por algum sintoma, não, entre aspas, se pensou o DPOC. Doutor, e a gente, pelo que a gente tem visto, estudado, inclusive pesquisas têm trazido, o tabagismo está super relacionado com a DPOC, né? A questão que fica, você trouxe, é uma doença crônica, mas algumas medidas, como tratamento, parar o tabagismo, elas podem fazer com que a doença seja freada ou não? Isso não é possível. A gente pode fazer uma analogia, Valéria, com diabetes e hipertensão arterial. Grande parte da população tem diabetes, tem hipertensão arterial. Essas doenças não têm cura, não. Mas a pessoa toma os medicamentos, adota as medidas não medicamentosas, atividade física, vacinação, etc., vive tranquilamente, pode morrer até de outra coisa e vai viver com a sua diabetes e a sua hipertensão porque está diagnosticado, está bem tratado, está bem conduzido e vai ter uma vida tranquila, normal. DPOC é a mesma coisa. Se a pessoa tem o diagnóstico, né, ele cessa o tabagismo, usa as medidas medicamentosas hoje disponíveis, faz atividade física, que é absolutamente fundamental. Fundamental. A atividade física da DPOC tem a mesma importância do remédio. Toma as vacinas indicadas para não ter as infecções.
Essa DPOC, apesar de não estar curada, ela estará controlada. O que significa isso? A pessoa vai ter uma qualidade de vida normal, vai poder viver, vai poder se sair, vai poder socializar com a sua doença controlada. Agora, quanto mais precoce for o reconhecimento da doença e o início do tratamento, de uma forma geral, melhor será essa qualidade de vida e mais tempo esse indivíduo vai viver com qualidade de vida. Perfeito. E a gente trouxe essa questão do tabagismo. Temos aqui, né, Samantha Schmutz, obrigada pela presença. Imagina, obrigada a vocês. Que é um exemplo de quem conseguiu, de alguma maneira, superar essa barreira, né? Porque a gente sabe como a dependência é difícil, né? Você está cerca aí de 8 anos sem fumar. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, quando que começou a tua relação com o tabagismo, quando você decidiu cessar de vez. Eu comecei super novinha, assim, 16 anos, saía, aí fumava aquele cigarro de cravo, né, na noitada, e aí acabava sentindo mais vontade de fumar durante a semana, e aí minha mãe era fumante, eu ia lá, roubava um cigarrinho dela, e assim comecei, né, porque realmente é uma coisa que vicia, então eu comecei a fumar mesmo, acho que com 17 anos, e fumei até... comecei em 2000 e... vamos lá, fazer as contas. 17 anos, foi 2016. E... Não, gente, me ajuda aqui. Me ajuda com aí, gente, pelo amor de Deus. 17 anos, eu era 96. Vamos lá, aquela querendo ser mais... Bom, em 96 eu comecei a fumar mesmo, de comprar maço de cigarro e tal. E aí, fumava assim... de manhã, sabe? Acordava e fumava um café, um cigarro e achava... Eram quantos cigarros, mais ou menos, por dia? Eu fumava um maço por dia de cigarro. E meu pai sempre conversava comigo, Samantha, poxa, você canta, você está estragando o seu material de trabalho, além de fazer mal à sua saúde, né? Então, eu comecei a realmente... em 2016, 2015, a ver o meu corpo reagindo mal pelo cigarro, assim, né? Então, eu acordava com tosse, catarro, um muco, assim, que foi mudando, foi engrossando, foi ficando, assim, meio assustador, né? E aí eu pensei, poxa vida, a gente já está, né, sucinto, assim, a ter coisas... a ter doenças na vida, né? Então, assim, eu não posso colaborar para ter uma doença, né? Que, inclusive, está atrapalhando o meu material de trabalho. Porque se eu não fumar, eu vou cantar melhor, eu vou respirar melhor, porque não preciso só das cordas vocais, não preciso, né, do pulmão, enfim. E aí eu resolvi fazer uma... Eu viajei para Los Angeles e fui fazer um detox, assim, de parar com coisas que me estragavam, assim, sabe? Aí parei com refrigerante e cigarro. Aí, o que acontece? Fiquei 20 dias sem fumar e, tipo, aguentando, assim, super focada, não vou fumar, tipo, decidida, sabe? Você teve sintomas ali de abstinência? Olha, eu não me lembro de ter tido sintomas, assim, sei lá, de suar, de ficar... nervosa, assim, porque eu estava realmente muito obstinada e decidida a parar por mim, sabe? Eu falei, não, eu não mereço acordar com esse cheiro, ter esse catarro de manhã, ficar, tipo, tendo essas coisas, um cheiro, né? Aí dente, a pele da boca mais escurecida, meio queimada, assim, por conta da temperatura. Enfim, fui vendo todas as coisas contra, né, que estavam acontecendo comigo. E aí parei, fiquei 20 dias sem fumar, limpa. Aí fui numa festa, numa super festa em Los Angeles, que era um after do Oscar. A festa na casa da Madonna, assim, uma festa. Aí Mick Jagger dançando na pista. Aquele momento em um milhão. Aquele momento, assim, eu assim, né, totalmente extasiada. E aí, o que acontece? Eu tava tão, assim, chocada com a festa, eu falei assim, eu vou ali na varanda pegar um ar. Quando eu fui na varanda pegar um ar, Leonardo DiCaprio para do meu lado e acende um cigarro. Aí eu falei assim, voltei a fumar. Leo,
can you give me a cigarette? Pediu um cigarro para Leonardo DiCaprio. Aí Leonardo, yes, aí me deu um cigarro de filtro amarelo, bem forte. Daí me deu o cigarro, acendeu, tipo, uma super cena, assim. Cara, ele acendeu o cigarro. Eu dei uma tragada. Na hora que eu dei uma tragada, acho que foi a pior sensação que eu já tive, assim, na minha vida, de alguma substância ingerida, assim, porque na hora a minha pressão, eu estava em Los Angeles, a minha pressão foi parar em Guadalajara, assim, eu não sei, olha, eu comecei a suar frio e eu falei, meu Deus, eu não posso cair aqui na frente de Leonardo DiCaprio, eu não posso, foi tão melhor cair, ele me só correndo. Praticamente eu afundei. De repente essa era a cena. Entendeu? Aí eu passei muito mal. Aí eu fui me encostando assim, passei no bar, falei, bora. Bebi uma água. Cara, eu fui pro banheiro, eu vomitei, aconteceu uma revolução, assim, a nicotina dentro do meu corpo limpo fez um estrago que eu falei, não é possível que eu tava fumando e não tava sentindo isso, acho que por estar acostumado, até vocês podem né, o corpo já tava me corrigindo se eu estiver errada, mas eu tive essa experiência, assim, física, eu passei muito mal. Então isso me traumatizou, eu falei, cara, realmente não dá para fumar. Então, eu realmente já tinha parado e agora mesmo que eu vou continuar, até porque eu vou pegar essa história para me ajudar a segurar esse rojão aqui, porque agora eu vou contar que meu último cigarro foi com o Leonardo DiCaprio. Eu não vou voltar para casa e fumar. Como é? O zelador do meu prédio, seu João, que é maravilhoso, mas não vou fumar. Eu falei, não vou guardar essa história do Leonardo DiCaprio, mas brincadeira, assim. O que realmente me traumatizou foi o efeito da nicotina, assim, foi devastador, assim, foi traumático e eu realmente nunca mais toquei num cigarro. E como você sentiu o impacto disso depois na sua saúde, na sua vida, na sua profissão? Sim, primeiro que de manhã eu já não tinha mais aquele, né, passando um tempo e tal, a coisa foi diminuindo, realmente clareando, o muco foi, tipo, ficando menos grosso, né, mais líquido e tal, e aí foi realmente passando, clareando. A minha pele fez assim, pá, veio um glow que estava escondido há muito tempo dentro de mim. E a pele do lábio clareou, a pele do meu corpo inteira melhorou, a coisa da respiração, do fôlego para cantar, para nadar, porque eu gosto de fazer esporte também. Então, realmente, assim, para minha saúde foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E hoje eu vejo assim, eu falo, meu Deus, como que eu fumava? Eu acordava de manhã e fumava um cigarro. Aí eu tinha medo, assim, de tipo, e quando eu saí, porque eu gostava de tomar um vinho, fumar um cigarro, tomar um café, fumar um cigarro, fazer tudo, fumar um cigarro. Mas eu realmente consigo fazer tudo e não sentir falta. E podem fumar do meu lado. Agora, eu sinto, quando fumam do meu lado, no dia seguinte eu acordo, parece que eu fumei. Uhum. Entendeu? Eu tenho esses efeitos, assim, do cigarro como se fosse em mim, assim. Mas, realmente, o dente, o hálito, tipo, realmente não tem explicação, assim, a diferença. Agora eu queria ir para o doutor Bernardo. Doutor, a Samantha trouxe um pouco dessa experiência, né? Do que é parar com o tabagismo. A experiência é muito individual, a gente sabe, né? Mas hoje a medicina tem evoluído, a gente tem cada vez mais métodos, tecnologias mesmo que saem e dão uma alternativa para a pessoa conseguir parar, cessar o tabagismo. Quais são elas hoje, as mais eficazes, que vocês têm acompanhado, que realmente têm feito com que as pessoas consigam cessar? Bom, parar de fumar é uma jornada que vai fazer com que a pessoa chegue ao seu objetivo em tempos variáveis. E essa jornada ela é muito bem estabelecida pela ciência. Iniciando a resposta da sua pergunta, há o tratamento contra o tabagismo por meios medicamentosos e também por ações não medicamentosas. Uma depende muito da outra.
Não adianta tentar só de uma forma ou só de outra. A não ser quem fuma pouco, um tabagista leve, pode até muitas das vezes conseguir parar de fumar somente com a força de vontade. Mas esse não é o fato mais comum de acontecer. Mas existe toda uma estratégia para se parar de fumar. Não é? Muitas vezes no consultório a gente pergunta, vamos lá? Vamos começar essa jornada? Não, ainda não é o meu momento. Ou está num momento muito feliz da vida, ou está num momento muito triste, ou está isso, ou está aquilo. Tem sempre uma razão para continuar fumando. Uma procrastinação. Uma procrastinação. E aí a gente vai tentar colocar esse indivíduo, que é um paciente, na verdade, é um vício, é uma doença e precisa ser tratada, dentro de determinados momentos da jornada, que um indivíduo chamado Prochaska, e na década de 80, criou uma sequência lógica para isso. E a gente tenta alocar o paciente dentro dela. Primeiro é a fase da pré-contemplação. A pessoa sabe do mal que causa, mas simplesmente negligencia. Vida leva eu, vida que segue, e vamos em frente. Depois, ele pode estar na fase da contemplação. Eu sei que faz mal. Eu sei que eu posso não chegar a um bom termo com o fumo, mas eu ainda não me sinto bem para parar. Depois ele vai para a preparação. É esse que é o grande momento da pré-contemplação para a preparação. É quando uma grande equipe que é formada pelo médico, pelos familiares, pelos amigos, né, vão tentar mover esse indivíduo para a preparação. Tira cinzeiro de casa, procura não encontrar com o Leonardo DiCaprio. Tudo que for possível para evitar. Né? Evita de sair com amigos que fumem. Se o café chama o cigarro, para de tomar café. Preparação. E depois ele parte para a ação, que é o dia D. É quando ele escolhe quando ele vai parar de fumar. Em seguida, na ação ele consegue, ele vai para a manutenção. Só que não é tão simples assim, não é tão linear assim. Esse ciclo, muitas vezes, encontra a recaída. E a recaída, vejam, pessoal, não é uma derrota, não é uma falha, é parte do processo. Claro que quando começa um jogo de futebol, a gente quer logo que o nosso time marque gol no primeiro minuto. Né? Mas se for aos 44 do segundo tempo, tá bom, tá valendo. E é o caso. Quando o indivíduo recai, não é o momento de baixar a cabeça e eu já tentei, não consigo, e dar por encerrada a batalha. Porque esse ciclo do Prochaska, ele exige que a pessoa volte depois a um determinado ponto, que provavelmente é no mínimo a contemplação, e aí a gente consegue recolocar o paciente no caminho da interrupção do fumo. Bom, então essas são medidas não farmacológicas que a cada uma desses estágios existem situações voltadas para se tentar fazer com que o indivíduo pare realmente de fumar. E as medidas farmacológicas, ou seja, aquelas que exigem tratamento, existem medicamentos próprios para isso, a terapia de reposição de nicotina, que aí com certeza todos aqueles que nos acompanham vão procurar saber com seus médicos como melhor fazer, porque é uma verdadeira química e que envolve não só essa relação médico-paciente. Sabe-se muito bem que o médico, quantas vezes ele vier a falar para o paciente parar de fumar, aquilo tem um impacto que é mensurável. O grande problema é que muitas das vezes a conversa para se parar de fumar acontece em quem já tem algum problema. Porque quem não tem problema, aquilo acaba sendo colocado na conta de que não aconteceu nada até agora. E muitas vezes a gente faz uma radiografia de tórax no paciente, faz uma espirometria, que o Roberto acabou de falar, o exame bem normal, ele fuma. Aí ele pega e fala, que bom, doutor, então quer dizer que eu posso continuar fumando. Não, é justamente o contrário. Agora é a hora de parar. Agora é a hora de parar. Evitando que chegue aonde o Roberto acabou de comentar sobre as mazelas do cigarro. Então, toda uma estrutura precisa ser formada ao redor do fumante para dar apoio a ele nessa jornada para parar de fumar. Com essas medidas não farmacológicas, comportamentais, como a gente chama, associadamente às farmacológicas. Samantha acho que teve sucesso, porque esse é o segredo, né?
ela não ficou enxergando o malefício em continuar fumando, ela enxergou o benefício em parar. Isso, verdade. E o cigarro, ele precisa o tabagismo precisa disso. Eu nem devo você dar mensagem negativa. Se você não parar, você vai morrer. Se não parar... Não, se você parar, você vai melhorar no trabalho, a voz vai melhorar, a pele vai melhorar. O sucesso da Samantha, ela desenhou certinho. Ela enxergou o benefício em parar e não o malefício em continuar. Que tem. Sim. Mas para parar, é melhor enxergar o benefício. Doutor Bernardo, e continuando esse assunto, você trouxe a questão social, né? Não só para as pessoas pararem o tabagismo, mas isso tem feito com que muitos jovens tenham entrado para esse cenário muito mais cedo, quando a gente fala dos cigarros eletrônicos, que é uma grande preocupação. Queria que você trouxesse um pouco do cenário médico hoje, do que vocês têm observado, dessa preocupação mesmo diante do que a gente chama dos vapes, né, cigarros eletrônicos. O vape acabou sendo um elemento que veio a modificar esse cenário todo. Como você mesma falou, a gente vinha numa queda importante na taxa de tabagismo da população, e isso foi invertido, chegamos a números invejáveis mundialmente falando, e invertemos a tendência, hoje em dia volta novamente a subir a quantidade de pessoas que fumam no país. E a gente tem a nítida sensação que o vape é um elemento indutor disso. O vape tem o que a gente chama de efeito porta de entrada, porque ele é um caminho que o jovem, que o adolescente usa para se divertir, para ter experimentações próprias dessa faixa etária, e que, na verdade, ali, ao contrário do que ele imagina, aquilo não tem nada de inofensivo. E o que foi inicialmente idealizado, o vape, como mecanismo para se parar de fumar, hoje em dia o que se sabe claramente é que ele não só não ajuda a parar de fumar de forma nenhuma, os estudos não comprovam isso, como também é mais um fator de agravo à saúde do ser humano. Para você ter ideia, quando o indivíduo dá uma tragada, uma puxada daquela do vape, que tem nicotina, além de outras inúmeras substâncias químicas altamente nocivas, a nicotina chega no cérebro do indivíduo em 7 segundos. Então, isso causa, logo na primeira tragada, já uma sensação que, a partir dali, começa o vício. O vício não começa da última tragada, ele começa da primeira. E aquela sensação que ele experimenta, o usuário experimenta, muitas das vezes o jovem, o adolescente, é o que vai fazendo com que ele busque mais e mais a utilização do vape. E dependendo de quanto que ele fume do vape num determinado momento, equivale a um maço de 20 cigarros, fácil, fácil, fácil. E a gente vê adolescentes sendo expostos a uma carga de tabagismo que é absolutamente impensada antes do vape ser trazido. Começou ali na década de 60, como uma forma alternativa a parar realmente de fumar. Aquecia-se uma água, um líquido com vapor, tal, o indivíduo, pelo gestual que o tabagista, né, precisa daquele gesto, era o que se tinha como intuito de fazer com que ele fosse um elemento para parar de fumar. Só que naquela época, na década de 60, o fumo estava em alta, era super moda. E acaba que essa invenção não frutificou. Passados os anos, foram adicionando diversas substâncias, e aí o poder de sedução do vape veio aumentando assim de maneira alucinada, literalmente alucinada. Porque tem sabores diferentes, a pessoa que fuma não deixa o ambiente com odor, ele próprio ou ela própria não fica com aquele cheiro, a fumaça não tem o cheiro forte do cigarro comum. Então, o dispositivo é fácil de guardar no bolso, ninguém sabe nem que você está usando aquilo. Então, para o adolescente é fácil ele chegar em casa e ter um daquilo, os pais não perceberem. Então, cria-se todo um aparato que conspira a favor. Mas é por isso que a gente está hoje aqui. É para exatamente mostrar que esse é o inimigo disfarçado atrás daquela fumaceira que o vape ocasiona. E o que é mais incrível dizer é que o vape não é permitido o seu comércio aqui no Brasil. A Anvisa proibiu a utilização do vape e, apesar disso, a gente vê a utilização assim, bastante frequente
E seguramente essas pessoas vão encontrar as doenças respiratórias numa faixa etária mais jovem do que aquele que começou a fumar com 20 e poucos anos. Por quê? Porque aos 12, 13, 14 já está sendo submetido a uma carga de nicotina, a gente chama isso hoje em dia já de nicotinismo, porque aí inclui toda forma de colocação de nicotina para dentro do corpo e provavelmente essas pessoas vão experimentar doenças crônicas pulmonares num futuro não tão a longo prazo. Mas o que se sabe é que o vape é capaz de produzir várias questões, várias situações, graves inclusive. Existe o EVALI, que é uma doença ocasionada pela aspiração daquela fumaça, dos conteúdos químicos que tem ali. É uma doença aguda, houve até uma epidemia disso nos Estados Unidos, pelos idos de 2019 aproximadamente, diversas pessoas tiveram EVALI. E também tem a outra forma de instalação da doença que, apesar de ter um nome assim lúdico, com mão em pipoca, de gostoso não tem nada, e muito pelo contrário, é uma doença crônica ocasionada pelo vape. Então, vocês vejam que nesse momento aqui, bastante rápido, quantas coisas já se falou negativas em relação ao vape. É importante que isso tudo fique muito bem fixado por aqueles que nos ouvem. Perfeito. E a gente está aqui com o Gustavo, que está balançando a cabeça aqui, porque é um exemplo, né? Um exemplo positivo de alguém, né? Conseguiu superar aí esse vício, mas começou muito jovem também, né, Gustavo? Queria que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho como foi. Eu comecei assim como com a Samantha, né? Com um cigarro normal ali pelos 14 anos. E, enfim, em festa, amigo saindo da escola, a gente ia pra praça ali, daí via um amiguinho fumando, achava legal, queria fumar também, cigarro de cravo, né? E aí eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, isso em 2017. Lá já estava super normal os vapes, aqui no Brasil nem tinha ainda em 2017. E aí eles me apresentaram, aquilo ali me abraçou muito bem, né? Porque uma coisa que me incomodava do cigarro era o cheiro que ficava, né? E tinha que esconder dos pais, chegar em casa, lavar muito bem as mãos para não sentir nada, trocar de roupa, jogar direto na... Exato. Para se esconder, né? E aí, que de esconder não tinha nada, né? Minha mãe sabia que eu fumava. Mas a gente tentava esconder de alguma forma. E também não era em qualquer lugar que eu conseguia fumar, né? Então, não podia pegar e fumar dentro de casa. Porque ficava cheiro em tudo, enfim. E aí o vape, ele tem um comodismo muito maior do que o cigarro, né? Ele tem essa questão de não incomodar muito quem está em volta, às vezes nem percebe. Eu estava comentando antes da gente começar que, eu fumava no avião, fumava dentro da sala de aula, porque quando você prende 3 segundos ali a fumaça, ela desaparece, você sopra a ar de volta. Então, é muito fácil de esconder, né? Muito fácil de fingir que você não está fazendo nada, e aquilo ali te abraça de uma maneira muito confortável para a situação que realmente é. Não devia ser tão confortável assim, mas de fato ele é muito confortável para quem está usando, para quem já usava cigarro antes. Então, como ele disse, veio uma proposta de parar, fazer as pessoas pararem de fumar, mas na verdade você vicia muito mais porque agora você tem o comodismo, né? Você tem o fator de você poder fumar a qualquer hora, de não ficar cheirando a roupa. Então, aquilo acaba fazendo você ficar mais viciado ainda. E também o sais de nicotina, né, que, como ele citou, bate muito mais rápido. Você sente a sua pressão baixar muito mais rápido do que um cigarro comum. Então, realmente vicia muito mais. Esse sais de nicotina, enfim, é uma rápida absorção da própria nicotina. Então, é bem mais grave do que o cigarro por conta desse comodismo, né? Eu cheguei a, se eu não me engano, um cigarro, porque faz tempo como eu fiz a hashtag nicotina, né? Eu tinha os dados certinhos, hoje em dia eu não lembro tão bem os números, mas se eu não me engano, um cigarro tem 1 miligrama de nicotina e eu chegava a fumar 50 miligramas por dia de nicotina. Isso equivale a 50 cigarros. Então, era bastante coisa. Eu nem sentia, né? Porque ia ali, um traguinho, você vai pegando. Você nem vê você fumando às vezes. Isso durou até quando, mais ou menos? Você começou a sentir algum sintoma de fato? Ou foi uma preocupação que começou a bater ali em você? Eu comecei a me sentir cansado durante o dia. Só que eu me sentia como se eu já acordasse mal, né? Eu falava, caraca, parece que eu não dormi bem. E aí, eu baixei um aplicativo que ele monitorava o sono. Tipo, se fizesse algum barulho para ver se eu estava roncando, né? Enfim. E aí,
baixei esse aplicativo, deixei gravando, tipo, quando ele detecta algum barulho, ele começa a gravar. Eu descobri que meu corpo estava se acordando de madrugada para fumar. 3 vezes durante a noite. Então, tipo... E você como não um tinha essa sonambulismo. Não, consciência. literalmente um sonambulismo para fumar. Meu corpo estava tão viciado na substância que ele não conseguia nem dormir e já queria de volta. E aí... Mas aí você fumava? Então, eu fumava... Eu tenho a gravação Fumava, de, tipo assim... sem saber que tava fumando? Era madeira? um sonambulismo mesmo, assim. Fumava sem saber que eu tava fumando. E aí, foi aí que eu descobri por que eu tava acordando tão cansado. Porque eu acordava 3 vezes durante a noite e não entrava num sono profundo. E aí foi aí que eu comecei a ficar preocupado. Falei, cara, putz, se eu tô nesse nível é porque a coisa tá séria, acho que eu tenho que parar. Foi isso, foi aí que eu comecei a perceber os sintomas graves, assim, do vício em si, né? Mas outros sintomas, como, por exemplo, tosse, eu não tive, né? Foi um pouco mascarado, foi mais na questão, tipo, de realmente o vício em si. Quase 10 anos aí que você manteve Sim. ali entre o tabagismo e o cigarro eletrônico. E como que foi para você o processo de parar? Não, agora não quero mais. Você usou algum artifício a seu favor? Sim, eu usei vários, na verdade. Eu criei a hashtag Sem Nicotina antes de parar de fumar, né? Tem toda a preparação que a gente estava falando. Na minha preparação, eu fiz uma coisa muito, muito interessante que foi, bom, como eu sou produtor de conteúdo, eu falei assim, cara, por que eu não pego essa oportunidade e trago as pessoas junto comigo para parar de fumar? Um fator muito importante quando você está parando de fumar se chama compromisso público. O compromisso público é o que você pode fazer com a sua família, né? Tipo, pessoal, eu tô parando de fumar. Porque se eles verem você fumando de volta, eles vão te cobrar. Então, o compromisso público é uma ferramenta muito legal de utilizar na cessação do tabagismo. E aí eu falei assim, fui estudando, né, sobre as formas de parar de fumar. E eu criei a hashtag Sem Nicotina, que foi um movimento que quem quisesse parar de fumar junto comigo, postava um vídeo lá e todo mundo meio que se ajudava através da hashtag. A gente, tipo, entrava na hashtag e apareciam os vídeos lá da hashtag, pessoal parando de fumar, esse aqui é meu primeiro dia, tô sentindo tal coisa. Tô um pouco estressado, porque, nossa, nos primeiros dias você fica bem estressado. No meu primeiro dia foi uma coisa, assim, terrível. Eu tava com acompanhamento psiquiátrico, só que eu decidi não usar a reposição de nicotina no primeiro dia. Eu tentei parar 100%, tipo, vou ver se eu consigo parar sem nada. Bateu 24 horas, eu comecei a ter alucinação auditiva. Comecei a ficar maluco, assim, muito estressado, comecei a tremedeira, suor, alucinação auditiva. E aí eu liguei para um psiquiatra 8 horas da noite, ele me atendeu e falou assim, Gustavo, eu avisei para você, a gente vai começar com a reposição de nicotina, que ele tem as gomas, enfim, e também medicamentosa. Então, a reposição de nicotina durou ali durante uns 4 meses, porque como eu estava num nível de nicotina muito alto, a gente vai ter que ir tirando aos poucos, né? Vai tirando gradativamente. E me ajudou bastante. Principalmente compromisso público, porque uma vez que você fala na internet e toma a proporção que tomou, se alguém te pega numa festa fumando... mas você falou... Exato. Nossa, é muito engraçado. Que até hoje em dia, se eu tô numa festa e o pessoal fica olhando assim, será que vai puxar um vape? Será que não vai fumar? O pessoal sempre fica me olhando de canto, assim. Então, o compromisso público é uma ferramenta muito legal para quem quer parar de fumar. Até porque você tem um público jovem bastante forte, né, que te segue. E eu acho que isso reforça ainda mais a importância de você trazer esse lado para eles, né? Tipo, gente, eu também comecei com a idade de vocês, não foi legal, superamos. E eu acho que um outro lado importante da gente trazer também, que você tem trazido nas suas redes sociais, além do hashtag Sem Nicotina, é esse contato com a atividade física, né? Como pode ser algo progressivo. Total. E aí, como tem sido? Eu quero que você fale rapidamente como tem sido isso. Trazer o hashtag Sem Nicotina junto com a atividade física para esses jovens. A atividade física é completamente essencial, porque a nicotina ela é muito usada como muleta, né? É uma muleta emocional. Então, se a pessoa está estressada, ela fuma. Se a pessoa está, enfim, normalmente a nicotina é muito usada como muleta. Por isso que hoje em dia a gente vê muitos jovens usando bastante nicotina, porque eles estão numa fase ali de estresse, né? A escola, se preocupar com vestibular, é estresse puro ali. Então a nicotina... As mudanças hormonais, né? Acredito que os doutores podem, né? Exato, acaba virando uma muleta mesmo. Então, porque a pessoa, querendo ou não, ela acaba ficando mais calma com a nicotina. E aí, você introduzir o esporte, tem similaridades muito legais entre a nicotina e o que é produzido através do esporte.
Por exemplo, a gente estava comentando antes da gente começar que 2 dias atrás eu fiz uma prova do Circuito Mundial de Ciclismo de 120 quilômetros. Mas nunca que eu teria conseguir pedalar 120 quilômetros eu teria fumando. Então, e depois desses 120 quilômetros, no dia seguinte, você acorda tão bem, tipo, você sente uma recompensa, o corpo falando, cara, quero mais, quero fazer mais uma prova, você fica animado, endorfinado, assim, sabe? Porque eu acho que, assim, o corpo também tem essa coisa do vício pra coisa boa. Sim, também, me né? viciei totalmente em pedalar. Se eu não pedalo, eu fico estressado, então hoje minha muleta é o ciclismo. Então, é uma muleta melhor, né? E eu trazer um exemplo melhor ainda, né, com esses jovens. Eu acho que para a gente ir caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, eu queria saber de você, doutor Roberto, a gente tem falado das terapias, das alternativas. Hoje, quem é diagnosticado com DPOC tem algum tratamento disponível no SUS, no Sistema Único de Saúde? Isso é importante para quem está nos acompanhando, né? Saber, fui diagnosticado, e aí, por onde começo? O que é possível hoje? Valério, no tratamento medicamentoso da DPOC, felizmente, ele já tem no Sistema Único de Saúde, está incorporado. Nós estamos prestes a ter o lançamento das diretrizes de tratamento, o chamado PCDT do SUS, onde estarão previstos a utilização desses medicamentos. São medicamentos inalatórios. A gente não toma por boca, o doente não toma por boca, ele usa dispositivos inalatórios com os medicamentos que vão fazer bem para ele. Basicamente são duas classes de medicamentos, um medicamento que tem 2 broncodilatadores de ação contínua prolongada e um medicamento que tem 3 fármacos, né? Tem 2 broncodilatadores e um corticosteroide inalatório, não corticoide oral. Esses 2 medicamentos, eles são suficientes para controlar 90% dos doentes e tem disponível no SUS, né? A grande questão é diagnosticar a doença, é reconhecer a doença, porque você não consegue tratar uma doença se você não reconhece. Então, hoje tem medicamentos que eles aumentam a sobrevida, ou seja, reduz a mortalidade, aumenta a qualidade de vida, melhora os sintomas, deixa o doente predisposto a fazer atividade física, porque não adianta você pegar um doente com DPOC, você tem que fazer atividade física, você não está preparado clinicamente. Então, esses medicamentos deixam esse doente preparado para fazer atividade física. A atividade física é absolutamente fundamental, ela tem até efeito anti-inflamatório. A atividade física reduz a inflamação. Melhora o quadro cardíaco. 40% dos doentes com DPOC, quando morrem no pronto-socorro, morrem por causa do coração. Coração é vizinho do pulmão, eles ficam se beijando lá. Quando um fica ruim, o outro também... Posso contar uma experiência em relação a isso? Quando eu fumava, em repouso, meu batimento cardíaco era na faixa do 100. Agora fazendo esporte, está entre 70 e 60, está ainda diminuindo mais. Mas, de 100 para 60 é bastante coisa, em repouso. A nicotina predispõe a arritmias, um dos grandes problemas do vape vasoconstrição, né? Aumenta a vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca. Então, tem uma série de alterações cardíacas. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, o importante é diagnosticar rapidamente a doença e hoje tem tratamentos muito bons disponíveis no Sistema Único de Saúde. Tá? Agora, além disso, além do medicamento, atividade física, vacinar, obviamente, cessar o tabagismo. Tabagismo não é malandragem, tabagismo não é hábito, tabagismo é doença. Ele tem CID, né? E como toda doença tem que ser tratado pelo médico, pela equipe multiprofissional, psicólogo, etc. Não se pode considerar tabagismo nem malandragem nem hábito. O que acontece no tabagismo como o Roberto falou muito bem, enquanto uma doença. Eu acho que esse toque é extremamente importante para as pessoas saberem que precisam ser tratadas. E quem recai, quem continua fumando, não está fazendo porque quer. Na verdade, quem continua fumando, o determinante daquilo é a nicotina no sangue. Quando a nicotina começa a cair,
É o que acontecia contigo de madrugada. O corpo começa a pedir. Aí você para, fuma, acorda, fuma. Você tem o período depois da recompensa. É como a gente chama, a recompensa. Subiu o nível de nicotina no sangue, ficou um tempinho, depende de pessoa para pessoa, ele cai. Depois vai-se para outro cigarro. E naquele meio tempo, quando para de fumar, ocorre a fissura. Então, isso tudo é muito bem maquiado. E precisa ser entendido por quem fuma que ele precisa de ajuda. Acho que é o grande ponto. E quem está ao redor também precisa ajudar de maneira construtiva e não estimulando de maneira agressiva a parar de fumar, mas Galera, construtiva. Eu quero complementar muito rapidamente o seguinte, mensagem para quem está assistindo. Fumou ou fuma? Tem tosse com catarro? Tem falta de ar? Pergunta para o seu médico, será que eu não tenho DPLC? Basicamente isso. E aí o médico vai pedir o exame adequado. E esse olhar individualizado que o médico pode oferecer, porque assim como a gente trouxe ao longo de toda essa conversa, é um processo individual, né? Cada experiência é única. Mas gostaria então de terminar esse dia de hoje super importante. Ia pedir para a Samantha e para o Gustavo, vocês que trouxeram essa jornada aí de superação, para mandar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que possam de alguma maneira, para além de toda a conversa que a gente trouxe, é claro, levar algo de positivo desse dia. Bom, eu queria complementar também com essa coisa que mostra, né, esse aplicativo que mostra os dados, né, de quantos cigarros foram evitados, 64 mil cigarros evitados em 7 anos, 3.200 dias sem fumar, 32 mil reais salvos e ganhei aí, tempo recuperado, 266 dias de vida. Que é isso, é vida, né? Não, deu das contas. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente vai ser muito melhor, eu gostei muito que você fez essa colocação, assim, né, de olhar os benefícios que você vai ter, né, parando de fumar. E é tempo de vida mesmo, qualidade de vida, tempo com os seus filhos, qualidade para correr com o filho num parque, que às vezes você não tem por conta do cigarro. Então, realmente, é ter essa força de vontade, procurar ajuda, né, médica, né, psicológica e ir atrás dessa meta, assim, porque realmente cigarro não tem nada a ver. Hoje eu sou uma pessoa assim que não me vejo fumando, falo, meu Deus, como eu fumava. Então eu desejo essa mesma felicidade, essa mesma sensação para todo mundo que fuma. Deixar um recado bem legal, que inclusive foi citado aqui, que acho que não adianta botar muito medo, né, nas pessoas que já estão fumando. Normalmente as pessoas não se comovem ali pelo medo, elas não vão parar porque estão com medo de alguma coisa. Eu acho que você ir pelo caminho de mostrar as coisas boas, ele é muito mais efetivo. Isso a gente vê, inclusive, até no resultado de campanhas antitabagistas. Mostra um pulmão aberto atrás do cigarro. Quem se comove para aquilo hoje em dia? Ninguém mais. Então, é só não olhar, dá uma olhadinha, mas ninguém se comove mais com aquilo. Então, você mostrar o lado positivo das coisas, às vezes, é muito mais benéfico. Inclusive, isso foi visto na hashtag Sem Nicotina. Muitas pessoas, por exemplo, meu pai fuma. Ao invés de começar a atacar terror no pai, vai lá, chama seu pai para caminhar. Aí ele vai ver que ele não consegue, entendeu? Aí ele vai se sentir culpado, ele fala, por que eu não estou conseguindo caminhar? Quero caminhar com meu filho, não sei o quê, entendeu? Vai indiretamente levando ele para o caminho de perceber o mal que ele está fazendo para ele mesmo. Acho que esse é o grande pulo do gato, é isso. Queria deixar uma mensagem final aqui de minha parte, Valéria, por favor. Essa é especialmente dirigida para os jovens, que é importante lembrar que o pulmão foi feito para receber ar, e ar puro. Não podemos esquecer da função do pulmão, que é respirar. E ele vai conseguir continuar na sua função, ali no seu ofício, no seu trabalho, quanto mais ar puro a gente conseguir colocar lá para dentro. Então, quem nos ouve, para pensar, ainda na fase do vape, e procura deixar de lado. A cada vez que pensar em fumar um vape, respira umas 5 vezes profundamente, porque isso sim é que é moda. A saúde é que está na moda. Perfeito. Saúde e qualidade de vida.
Dr. Roberto, Samantha, Dr. Bernardo, Gustavo, muito obrigada pela presença, por esse bate-papo incrível que nós tivemos aqui hoje. Obrigada também a vocês que nos acompanharam até aqui. E a mensagem de hoje é clara: a DPOC pode ser prevenida e controlada, e parar de fumar é uma das medidas mais eficazes para proteger a sua saúde. Se você sente falta de ar frequente, tosse persistente ou produção excessiva de muco, especialmente se tem mais de 40 anos ou é fumante ou ex-fumante, procure um médico pneumologista. O diagnóstico precoce faz toda a diferença para evitar complicações e garantir um tratamento eficaz. Hoje nós tivemos a honra de conversar então com Samantha Schmutz, Gustavo Fuganoli e os pneumologistas Dr. Bernardo Maranhão e Dr. Roberto Stibulov. Muito obrigada por vocês que compartilharam essa experiência incrível aqui com a gente. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma live especial do Metrópolis, em parceria com a biofarmacêutica GSK. Para rever ou compartilhar esse conteúdo, acesse nossas redes sociais e o portal metrópolis.com. Muito obrigada e até a próxima.